Em um ano marcado praticamente pelo combate da pandemia de Covid-19 pelos diferentes níveis de autoridade, o governo do Rio Grande do Sul usa os últimos dias de 2020 para tentar acertar o reajuste do ICMS. Com a perspectiva de ser votado na Assembleia Legislativa na próxima semana, o governador Eduardo Leite ampliou a articulação com os prefeitos para garantir apoio em relação ao projeto que trata do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A iniciativa faz parte da proposta de reforma tributária do Estado, dividida em 3 projetos de lei, que tramitam em regime de urgência. A nova mobilização ocorre após o Piratini ter congelado, nesse semestre, o projeto de reforma tributária. A desistência ocorreu depois de contestações de líderes políticos e empresariais. Os princípios da reforma tributária, tão caros a Leite, ao secretário da Fazenda Marco Aurélio Cardoso e também aos técnicos que formataram a proposta, não foram aceitos pelos deputados. O governo, então, fez algumas alterações. O texto prevê manter a majoração de alíquotas de imposto pelo período de mais 4 anos. A validade se encerra no final do ano. Sem a renovação, o governo estima perda de 2,8 bilhões de reais em receitas no próximo ano. O projeto também estima que os índices sobre a energia elétrica, combustíveis e telecomunicações sejam mantidos em 30% até 2024. Ao mesmo tempo, ele apresenta queda na arrecadação do imposto e de repasses a prefeituras. No Direto ao Ponto desta quarta-feira, dia 9 de dezembro, nós discutimos a articulação e as perspectivas da votação prevista para a próxima semana. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Dentre as propostas de alterações no ICMS, além da prorrogação das alíquotas de 30% por 4 anos, o objetivo é promover a alíquota modal de 18% em 2021 e 17% a partir de 2022. Há também a proposta de corte de incentivos fiscais, alterações do IPVA, extinção do DIFAL, o Imposto de Fronteira, a redução de alíquota efetiva para compras internas no Estado, o incentivo ao e-commerce, entre outras. O deputado estadual Sebastião Melo não vai participar da votação. Prefeito de Porto Alegre, ele renunciou ao cargo com pretexto de dar mais atenção à transição de governo. Para discutir esse cenário, o Direto ao Ponto recebe a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Maureen, dias antes das eleições, o governo encontrava já dificuldades no diálogo junto aos parlamentares sobre a reforma tributária. E naquela época, a gente tinha uma atenção mais voltada para o pleito pelas eleições municipais, né, que agora já passaram. Agora, quase um mês depois, o que muda na proposta entregue ao Legislativo e qual é a resistência, em que panorama que isso se encontra? A gente pode pensar que hoje a gente tem um cenário diferente e que, quem sabe, vai beneficiar o governador Eduardo Leite? Eu acho que a gente precisa dar uma contextualizada assim, para poder se posicionar, né? A gente teve um momento esse ano, a proposta do governo era ter encaminhado essa reforma tributária em março, viu seus planos não darem certos em função do impacto da pandemia, isso acabou se arrastando durante o primeiro semestre, e ali em agosto o governo apresentou uma proposta de reforma tributária. Quando eu falo uma proposta, é porque eram vários projetos, eram várias frentes ao mesmo tempo, e modificações que ele previa. Não era só a alíquota, não era só o simples, era um conjunto de medidas. Claro que esse debate acabou encontrando muitas resistências. Naquele momento ainda não era um cenário eleitoral, mas era um cenário que estava muito influenciado pelo momento econômico, né? A gente vai ter ali, a partir de março, impactos na economia do Rio Grande do Sul, do estado, do país e do mundo por causa da pandemia, mas esses reflexos eles vão sendo sentidos ao longo do primeiro semestre e a ausência de uma perspectiva positiva de que o cenário iria mudar. Houve também, naquele momento, muitas críticas em relação à discussão de uma proposta, né? Então, ia se mudar um detalhe, ia se mudar outro, tentou-se articular, mas a resistência era muito grande e o governo ia ser derrotado. O que acontecia? O governo tinha muita pressa em aprovar aqueles projetos em função da chamada noventena.
Noventena, ela é uma regra, quando envolve questões tributárias, de que ela tem que esperar 90 dias para entrar em vigor. Vamos lembrar o nosso ouvinte que a majoração que foi aprovada no final de 2018, que era o final do governo Sartori, início do governo do Eduardo Leite, foi aprovada a majoração, a manutenção da majoração. A majoração já estava acontecendo no governo Sartori. Isso envolvia o quê? Envolvia a alíquota geral do ICMS do Estado, assim como a alíquota sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica, né? Que nós pagamos mais impostos no Estado disso em função dessa majoração. Então, o que acontece? Se nada for feito, e no momento atual, como o projeto não foi votado, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, todas essas alíquotas voltam ao patamar normal, fim da majoração. Como o governo queria mexer em muitas coisas ao mesmo tempo, ele tinha que promover esse prazo de 90 dias. No momento que não teve condições, o que o governo fez? Tirou o projeto de pauta e disse, vamos discutir mais à frente. Por quê? Porque já estava começando, sim, uma contaminação com o cenário eleitoral, né? Nenhum partido e nenhum político que tem pretensões ou que está articulando véspera das eleições vai querer ter um carimbo de aumento de impostos. Bem, o governo suspendeu esse debate, iria apresentar após o período eleitoral. O que acontece? Acontece que no dia 13 de novembro, 2 dias, vésperas da eleição no primeiro turno, o governo encaminha um pacote para a Assembleia com alguns projetos. Na verdade, o pacote ele é mais amplo, porque são várias frentes que o governo encaminhou. Esse pacote foi com regime de urgência, quer dizer que ele precisa ser 30 dias. E é importante a gente lembrar que dia 23 de dezembro, a Assembleia Legislativa entra em recesso parlamentar, retomando votações só em fevereiro. Então, há uma luta contra o tempo, né? E esse debate ele acabou sendo muito ofuscado em função das eleições propriamente dito. Bem, nós temos o período eleitoral realizado, temos o segundo turno. Terminado todo esse processo, as atenções se voltam para a discussão do ICMS. Ontem, na terça-feira, na reunião de líderes, ficou definido que esse projeto vai ser analisado na sessão da próxima terça-feira, dia 15. O que acontece? Tem resistências? Tem. Essas resistências, elas são, em alguns pontos, resistências que não vão ser revertidas por questões ideológicas e até pelo próprio posicionamento, outras que são negociadas, então está ali tendo discutido algumas flexibilidades e até algumas alterações aos textos para tornar ele mais fácil. E, ao mesmo tempo, a gente está dentro desse cenário, por quê? Como é só a manutenção do que já existe, no caso das majorações, o governo pode aprovar a qualquer momento e ela vai ser automaticamente renovada no dia 1º de janeiro. Então, o que a gente tem? Esse é o panorama inteiro, né? Então, o que a gente tem nesse momento? A gente tem o governador e toda a sua base de articulação entrando em campo para negociar e conseguir ter os votos favoráveis. É importante lembrar que o governo tem 100% de aprovação na Assembleia Legislativa até agora, o atual governo, esses 2 anos, e todos os projetos, quando apresentou muita dificuldade, sempre teve 2 alternativas. Uma emenda muito grande, articulada com os deputados, para conseguir adesão. Esse foi um movimento que a gente viu na aprovação do Código Ambiental, né, que era um texto super complexo, que estava sofrendo muitas resistências, e que o governo, com uma grande emenda, aprovou a emenda, aprovou o texto. Outro episódio que a gente pode citar é o próprio plano dos professores, o plano de carreira dos professores, que foi alterado no início desse ano, também nessa mesma negociação. Né? Temos um projeto do governo, temos uma emenda articulada e aprovação. Agora, né, nós temos aí praticamente 6 dias para essa discussão. O que o governo já conseguiu? Efetivamente, ele conseguiu o que tudo indica, um apoio dos prefeitos. Isso vai ser confirmado amanhã, quando a FAMURS deve divulgar uma pesquisa, amanhã na quinta-feira, quando deve divulgar uma pesquisa junto aos prefeitos. Por quê?
Porque quando a gente fala de majoração de ICMS, o ICMS ele é um imposto estadual e que ele é repartido com os municípios. No momento que o governo do estado está prevendo uma queda estimada de 2,8 bilhões ao longo do próximo ano, automaticamente está representando uma redução nos repasses para os municípios. Daí nós temos uma outra situação nisso tudo, que é o quê? Nós temos vamos dizer assim, um cenário de pandemia, de incertezas em relação à evolução dessa pandemia e uma incerteza maior em relação à economia, né? A gente teve um ensaio, agora a gente pode dizer ali entre setembro, outubro e novembro, de uma retomada econômica, de recursos que estavam circulando, mas também a gente vai ter outros cenários, que é qual? A gente tem normalmente no final do ano, né, um aumento na arrecadação dos municípios, muito provocada pelos IPTU, né, por esses outros movimentos. Então, há um fortalecimento do caixa. Porém, depois disso, a questão vai diminuindo. Então, quer dizer, essa incerteza de como vai avançar a economia, de como a volta à normalidade vai acontecer, tem gerado muita preocupação entre os prefeitos, principalmente entre os eleitos e os reeleitos, né? Porque eles vão ter que administrar isso. Então, essa foi uma busca que já vinha sendo articulada, né? E na segunda-feira dessa semana teve uma reunião em que foi demonstrado o cenário, as perdas por municípios, que são muito representativas. Na própria segunda-feira, o governo também começou a articular com os presidentes dos partidos aliados, né? O governador Eduardo Leite tem uma base muito sólida e muito numerosa. Ao mesmo tempo, quando se trata de aumento de impostos, a questão muda, né? A questão muda e daí tem muitas coisas de bastidor, muitas resistências de bastidor, né? De que não é um assunto fácil, que o governador já tinha prometido em 2018, pediu voto de confiança em 2018 e agora ele não está cumprindo com ele. Quem garante que esse aval de mais 4 anos será suficiente? E outra, né, que é o pior, muitos projetos ficam muito estigmatizados em cima dos deputados, né? E quando a gente está tratando de aumento de impostos, no momento que tu tem uma economia enfraquecida, em que tu tem as pessoas com suas dificuldades financeiras, isso pode ser um peso muito difícil de carregar, né? E de se defender a justificativa. Claro que o governo tem defendido que nós estamos fazendo várias coisas, esse é um argumento que tem, né, recebido bastante destaque, que não é um projeto apenas de aumento de impostos, de manutenção de impostos, né? É um projeto que está junto com uma série de outras reformas que estão acontecendo. Porém, nós estamos ainda no momento de crise econômica, de incertezas com a pandemia, então é uma negociação muito delicada e que vai seguir intensa até terça-feira da semana que vem. Tu falou dos prefeitos, e eu lembro que semanas atrás, quando começou esse diálogo, o Eduardo Leite ele percorreu todo o estado com uma série de reuniões apresentando as propostas. A partir dessa reunião que a FAMURS tem agora com os municípios, com os gestores municipais, qual é a expectativa de mudar, dessas mudanças? Tu acha que também que o Leite ele vai trazer uma estratégia diferente? Qual é o posicionamento da FAMURS também em relação ao projeto ICMS? O atual presidente da FAMURS, o Maneco Hassen, ele está concluindo o seu segundo mandato, né, e ele falou que é uma situação delicada porque são as finanças dos municípios que estão em jogo. E, ao falar isso, ele dá um indicativo de que a FAMURS vai apoiar, a FAMURS e as 27 associações regionais vão apoiar esse aumento. O que a gente viu, por exemplo, no ano passado, e o que a gente viu também nesse ano, quando foi discutida a reforma tributária. Há alguns movimentos de pressão, né? E essa pressão da sociedade, vamos ser bem, né, de uma maneira bem clara, ela acontece basicamente de duas frentes. Uma, das bases dos partidos, né, dos prefeitos, dos vereadores. A gente pode lembrar que, por exemplo, quando o governador encaminhou no final do ano passado o pacotaço,
né, que era uma reforma administrativa em sua maior parte, diversas câmaras de vereadores, diversas prefeituras encaminharam manifestações, moções de apoio, né, estiveram presentes na Assembleia Legislativa durante as votações. Essa é uma maneira de pressão que, de uma certa maneira, quando o governador procura fazer um roteiro pelo Estado para apresentar os impactos dessa reforma, chama os prefeitos para fazer, ele está tentando conseguir essa adesão, né? O quanto ela vai ser pública, o quanto realmente ela vai ser efetiva, é uma etapa. A segunda etapa, eu acho que é um pouco mais complexa, que ela envolve as entidades. Quando eu falo em entidades, eu falo principalmente em entidades empresariais. E eu vou citar, por exemplo, a gente está acompanhando agora muitos balanços de final de ano de entidades, em que eles fazem essas projeções para o próximo ano, isso já é tradicional, e também fazem algumas considerações. Até o momento eu não vi ninguém, né, que tivesse apoiado essa majoração. Ao contrário, e vou citar um exemplo, por exemplo, que na semana passada a Federação, né, que reúne uma parte, né, de empresários, fez uma manifestação, uma carta aberta contra. Inclusive promoveu um debate, o seu tradicional está na mesa, com deputados de vários partidos, inclusive 2 da base aliada, para ver as argumentações e as posições. E eu acho que esse cenário acaba sendo bem emblemático, porque eu acompanhei todo o debate, as próprias argumentações deles, e uma parte de uma certa frustração que deu para ouvir na voz da própria presidente da entidade, que é a Simone Leite, foi qual? Há 2 anos atrás, nós demos o voto de confiança. Nós apoiamos, nós dizemos que era importante, mas nesse momento nós não temos como. Né? Nós temos, eu digo ela, né, se referindo uma série de empresas passando dificuldades e que muitas já estavam prevendo. Essa é uma discussão que tem. Porque é aquela coisa vamos comparar com um orçamento. Muitas pessoas não gostam de comparar com orçamento, mas é uma maneira bem realista da gente ver. É como tu saber que tu vai ter o teu aluguel reduzido, né, a partir de janeiro do ano que vem, e agora, faltando 3 semanas para o final do ano, o proprietário chega e diz, não vai ter, vai manter o mesmo valor que tem até agora. Né? O quanto que as empresas já estavam contando com isso como uma coisa certa e como que isso é revertido. Enfim, tem esse ponto. A gente está tendo ainda algumas movimentações. Por exemplo, a majoração, pelo projeto do governo, ela fica de 4 anos. Né? Tem aí algumas frentes discutindo se daqui a pouco, se for só mais 1 ano, não torna mais paliativo, não torna mais possível de ser aprovado. E tem uma coisa, né, que foi um movimento que o governo fez junto à opinião pública, e eu acho que ele acaba casando dentro de uma estratégia, que foi, há 2 semanas atrás, o governador Eduardo Leite colocou os salários dos funcionários em dia. Uma situação que vinha se arrastando há 5 anos, era uma promessa de campanha, o governador tinha dito na campanha que queria colocar os salários em dia ainda no primeiro ano, não aconteceu, tivemos a pandemia. Então, no momento que o governo consegue colocar os salários em dia, consegue dar sinais efetivos de outras mudanças, por exemplo, um dos temas, né, de quem não defende aumento de impostos tem outras saídas. Quais são outras saídas? Outras saídas vamos avançar nas privatizações. Privatização não é um tema nem fácil e nem rápido, porque ele não depende apenas da vontade, não é a vontade do governo de querer vender, é saber qual vai ser a modelagem, é saber qual é o valor de mercado, é saber tudo que está envolvido dentro disso. A gente teve ontem, na terça-feira, o governo lançando efetivamente o edital da privatização da CED, né, que é um braço, cumprindo com o que vinha afirmando,
o que deve, né, ser conhecido ali no início do ano que vem, e o governo estima que no primeiro, né, trimestre esse pode ser um assunto resolvido. A gente tem outros movimentos também que estão acontecendo, por exemplo, do pacotaço do governo encaminhado no final do ano passado e que foi até boa parte votado durante a convocação extraordinária em janeiro desse ano. O último projeto era o da reforma da Previdência dos Militares. Esse projeto ele foi tirado de pauta porque, o governo não tinha voto suficiente. 2, uma das críticas a esse projeto era que havia uma insegurança jurídica muito grande, né, e que poderia abrir uma brecha para uma discussão que poderia representar uma bola de neve financeira para o governo mais à frente. E, além disso, tinha uma pressão muito grande de segmentos da ala militar que não queriam alteração na Previdência. Bem, o governo foi criticado durante boa parte do ano de não ter levado esse assunto, de não ter retomado o assunto, né? E apresentou o projeto, pedido de urgência. Em relação a ele deve ser votado ainda nesse ano, a expectativa, ou ficar, sim, daí para o ano que vem. Então, para tentar justificar e para ganhar adesão, tem esses discursos todos, né? Não são narrativas que eu estou fazendo, são as narrativas que a gente só está condensando aqui para apresentar. O que a gente vê agora? Faltam 6 dias, né? Há uma tendência de que uma pressão que também dentro de um cenário de pandemia é diferente, né? O próprio ano passado, e tu vai te lembrar porque a gente conversou bastante, a gente gravou podcast inclusive sobre isso, a gente tinha corredores da Assembleia Legislativa lotados, Praça da Matriz tomada, né, barulho e presença. Não tem nada disso, né? A gente está com acesso à Assembleia Legislativa extremamente limitado, né? Não tem a previsão de que vai ter esse tipo de mobilização contra. Isso faz uma diferença? Faz. Né? Faz, pode ser que não faça para mudar voto, mas faz, ela é representativa. Então a gente não vai ter isso. Tende a ser uma votação muito mais, né, silenciosa com os presentes. A gente está tendo uma mudança na Assembleia, né, que está acontecendo inclusive nessa quarta-feira. Ontem, o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, como tu mesmo já tinha dito no início, renunciou ao cargo. Ele era uma expectativa de um voto contra o projeto. Entra a Patrícia Albas, suplente, em que há uma expectativa de que daqui a pouco ela seja mais favorável ao governo. Então, a gente vai ter intensificação de articulações nesses próximos dias, exatamente no sentido de saber se o governo vai chegar na hora H com condições de levar esse projeto à votação e, principal, sair com ele vitorioso, né? Porque botar ele em votação e perder, nesse momento, é prejudicial de duas maneiras. Uma, porque não tem tempo de apresentar outra proposta e automaticamente já começaria a valer, no início do ano que vem, o fim da majoração. Então, o governo só vai realmente botar esse projeto em votação quando tiver a garantia de que tem os votos necessários, né, para também manter esse 100%, né, de vitória em plenário. Pois é, isso era uma questão que eu ia te perguntar agora. Se o projeto ficar para o ano que vem, essa proposta ela sofre algum tipo de alteração nas negociações? Há uma tendência dessa discussão ficar mais difícil ou não? A gente consegue ter essa análise? Assim? Eu acho que assim, esse é um momento, né? É um momento, por quê? Porque um pouco como eu comentei antes, tem uma série de outras medidas que estão em andamento, e isso acaba sendo um novo voto de confiança. Nós temos um cenário também que, a partir do ano que vem, os próximos prefeitos já começam a assumir, tu vai ter começa do zero praticamente. E daí aí a gente tem um ponto de incerteza que é a situação da pandemia, né? Não vamos nem entrar aqui no mérito das vacinas ou da discussão da vacina, mas a gente tem um passo de que estava se encaminhando para uma normalidade e que a gente volta a dar um passo atrás de não é bem assim. Então, o governo está tentando
sair dessa situação um pouco melhor, até no momento que argumenta que perder essa receita nesse panorama é crítico, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os que são contra, e eu posso citar, por exemplo, que eu conversei com o deputado Fábio Osterman, que é da bancada do Novo, apesar de serem 2 integrantes, o Fábio e o Giuseppe Resgo, eles tiveram uma atuação bem forte na discussão da reforma tributária. Inclusive, amanhã de manhã eles vão promover, né, uma audiência pública para discutir esse projeto e os danos. Qual é o argumento deles? Qual é o argumento da bancada? Ao invés de ser um dinheiro que vai para os cofres públicos, é um dinheiro que fica na mão das pessoas, né? E que isso pode ser um diferencial quando a gente está pensando em alavancar a economia. Tem um cenário, daí até para fazer um vínculo com o âmbito nacional, vai começar agora a perder força em questão de representatividade na economia, a ajuda do governo federal, né? O governo federal fez essas parcelas do auxílio que terminam, ou que estão terminando, enfim, que ainda tem mais uma ou outra, mas ainda tem muita gente que pegou esse recurso e está guardando exatamente para ir gastando, que acabou, né? Pelo menos o governo não está indicando que vai ser dessa maneira, com essa amplitude. Então, tu tem um cenário que torna mais difícil. Então, eu acho que para o governo o melhor momento é agora, é tentar aprovar. Se vai conseguir, a resistência ainda é muito grande. Mas, né, até por experiências de outros projetos que também pareciam complexos e pareciam que o governo não iria conseguir, é isso. Daqui a pouco, nessas articulações, até a próxima terça-feira, se o projeto for votado na terça ou na quarta, porque na semana que vem, em função da proximidade do final do ano, a Assembleia Legislativa vai ter sessão de votação na terça e na quarta. Então, nada, né? Daqui a pouco na negociação eles podem adiar a votação para quarta, seguir negociando, ou daqui a pouco até passando para outra semana, mas a expectativa é de levar ela à votação. E daí, claro, daqui a pouco faz uma emenda que ameniza o impacto. A questão é que ainda é um cenário desfavorável para o governo. Até porque a gente vai ter também a oposição que apesar de, né, publicamente não ter feito, tem todos os indicativos de que não deverá votar a favor. Então tá, Mauri, queria agradecer a tua participação. A gente vai seguir acompanhando os próximos dias. São capítulos decisivos, né, na pauta. Exatamente, até porque a pauta na Assembleia está bem recheada, né? Tem alguns projetos ainda em discussão, então os deputados vão ter bastante trabalho e vamos ver como é que será. Importante também ressaltar, acho que acaba conversando um pouco, a gente vai ter no ano que vem, né, ali em fevereiro, mudança na presidência da Assembleia Legislativa, sai Hernani Polo do PP, entra Gabriel Souza, que é deputado do MDB, então isso também acaba fazendo outras mudanças, né, políticas e de negociação. O MDB é a maior bancada aliada do governo, tem 8 deputados, mas também tem sido uma bancada bem crítica, vamos dizer assim, né? Alguns podem chamar de críticas, outros podem dizer que tem dialogado mais, né? Mas até por ter esse peso de 8 deputados, tem feito algumas considerações, teve articulação muito importante, né, no próprio projeto dos professores, então também temos que levar essa situação em consideração. O Direto ao Ponto desta quarta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Alfa Alencar. Até a próxima!